quer deixar aqui vocês à vontade, um super bate-papo, porque, cara, quando a gente vai falar de referência na categoria, são vocês, né, cara? 2 Opens aí que se destacaram bastante. Só que, pra gente começar e ter também uma diretriz bem legal, a gente sempre fala das coisas que estão mais atuais e principalmente as coisas que estão acontecendo, sejam positivas ou negativas, tá? Então, se vocês me permitirem, queria começar com o William. William, obrigado, meu irmão, tá? Pergunta básica que eu gostaria de iniciar pra você, que eu tava pensando como fazer, mas não tem outra diretriz. Cara, como que você lidou com as críticas após o não sucesso dos últimos campeonatos? Como foi pra você absorver isso? E principalmente ver toda a movimentação na internet, você sabe, né? A internet serve pra crucificar, pra elogiar, nunca vai bater ninguém na tua porta, tá? Também queria que você falasse um pouquinho da sua mudança aí, atual de coach, tá? Obrigado, tamo junto. Tá, obrigado pelo convite aí, pra mim é sempre uma honra aí estar participando e a gente tá sempre junto aí, então obrigado pela oportunidade aí. Sobre as críticas, cara, eu sempre tive muito mais críticas do que elogios, né? Então eu sempre soube lidar muito bem com isso e absorver de uma forma positiva, usando a meu favor para trabalhar em cima disso, né? Esse ano realmente não foi um ano dos melhores para mim, como na carreira de atleta, porém eu sei que eu fiz o meu melhor, sei que eu fiz o meu trabalho, eu segui o que me foi passado, então quando você faz isso, mesmo que você não tenha sucesso, você tem uma sensação de dever cumprido, né? Agora, se você negligencia, não faz as coisas, então daí você passa a se sentir como um fracassado, talvez. Daí isso, nessa questão, as críticas te machucam mais. Então, como não foi o caso, a grande maioria só lia e, tipo, foda-se, né? Claro que quando você não tá tão bem, as críticas podem te machucar mais, né? Quando você tá indo bem, as pessoas falam bosta, tipo, tá, e daí, né? Daí quando você não tá tão bem assim, às vezes pode vir a machucar, né? Mas eu sempre tentei absorver da melhor forma possível e claro que ponderar, né? Que tem gente que fala por falar que não entende nada, mas tem crítica construtiva. Então essas que eu tento absorver e trabalhar em cima disso. Foi também, eu já tinha percebido que não estava sendo um ano favorável o trabalho ali, então foi um dos motivos também para eu ter mudado de coach, né? Fiz um balanço geral, assim, de quando eu estreiei para agora. E eu percebi que alguma coisa não estava fechando a conta, né? Porque quando eu estreiei, por exemplo, em Bahamas, eu subi com 125 quilos. Em Portugal, 123,5, 124. No Arnold, eu estava com 125, 120 esse ano. Só que eu estava menos condicionado. Então, pô, como é que eu tô 4 quilos mais leve e menos condicionado? Se eu tivesse mais seco, até ia falar, não, beleza, né, que eu tô mais seco. Mas como não tava, eu fiquei, tipo, refletindo sobre isso, né? Porque eu não tirei férias, eu não deixei de treinar, não deixei de fazer nada. Até ano passado eu tava lesionado treinando perna, né? Então era um contexto mais favorável esse ano. Então, fui fazendo um balanço de tudo e achei que precisava fazer uma mudança, né, pensando na minha carreira mesmo. Dentro disso, Pacho, você que, como diz, né, o William é o teu filho, a gente sempre quer o bem do filho, né? E quando falam mal do teu filho, eu falo que é complicado. E você, vendo tudo isso de fora, entre aspas, mas convivendo ali com ele, qual foi um momento ali que você talvez pensou, cara, vou tentar privar o William, ou tentar aconselhar, onde você achou ali importante ter uma ideia ou a presença do Pacholock sem ser o Pacholock treinador? Não, eu acho que as críticas, como ele falou, sempre teve, né? E ele sempre lidou bem com isso. Ele tá sempre fazendo o trabalho dele, seguindo em frente. Assim como depois de Portugal, lá que foi um bom resultado, pô, ganhou de caras muito bons lá, como o Vlad. Ele, né, seguiu ali fazendo um bom trabalho. Quando vieram as críticas também, ele continuou fazendo, ele não é um cara que se abala com isso. Ele lida muito bem. Eu, no começo, né, acho que eu ficava mais preocupado, mas eu já vi que isso aí pro William é tranquilo. O ano foi abaixo do que a gente esperava, mas eu sei o quanto ele fez o trabalho. Ele também teve vários problemas, né, não só
a questão de lesões que foram surgindo ao longo das preparações, mas também problemas pessoais, de coisas bem pesadas que ele não abriu, né? Não sei se ele quer comentar alguma coisa, mas foram coisas bem pesadas mesmo, que muito cara, com certeza, cara, por exemplo, com o que aconteceu no Arno, teria largado a competição. O cara foi lá, competiu, continuou, pô, não perdeu treino, às vezes, por causa dos problemas, ele não conseguia treinar no horário que eu tava lá, mas ele ia lá 2 horas da manhã e fazia o que tinha que ser feito. Então, foi um ano conturbado, mas ele fez o trabalho, né? O resultado foi abaixo do esperado, mas ele conseguiu realmente dar a volta por cima, superar várias coisas bem pesadas que teve. Você falou uma palavra que é da hora, né? Superação. Eu, na minha vida, assim, costumo falar que durante o processo, se você fala sobre os problemas, as pessoas vão ver como desculpas. Mas quando acaba o processo, independente do resultado, se você fala dos problemas, as pessoas vão ver como superação. Pô, com tudo isso ele ainda, né, conseguiu, independente do resultado. E quando a gente fala de superação, não tem como não falar do Nescau, né? Porque que é legal, a gente vai trazer aqui também o Boff, vai trazer o Brandão. Quando a gente fala da categoria Open, Boff, Brandão, que são os últimos brasileiros que tiveram bons resultados, mas sempre tem alguém na internet. Mas o Nescau, olha, o Nescau tá vindo, o Nescau é o Nescau. E o Nescau teve uma evolução nesses últimos campeonatos. O último bateu na trave, né? Perdeu pro Boff, que tava ali também, pau a pau no último Arnold com o Brandão. Nescau, dentro desse cenário, e sempre vigorando ali, Boff, Brandão, William também agora vai mudar a estratégia, vai pra linha mais freak e tal, que é da natureza dele, como ele sempre enfatiza. Como você viu e vê a sua evolução dentro desse cenário? Porque muita gente fala, cara, Nescau tá ali, batendo na trave e tá chegando. E eu lembro uma época que você tava até meio que desanimado das coisas não estarem acontecendo, até um pouco cansado, mas nunca desistiu, sempre se superando, e principalmente superando o físico, superando as metas e chegando em ótimos resultados nos últimos campeonatos. Como que você tem a visão do Nescau sobre isso? Então, o resultado que eu tive... primeiramente, muito obrigado. Seja bem-vindo, pelo legal. convite. Agradecer você, agradecer o Pacho pela oportunidade de falar um pouco da nossa história, de toda a preparação. Na verdade, eu nunca fui apontado, né, como o cara que ia chegar e ia ter um bom resultado e tal. Então, eu sempre conquistei o meu espaço com um trabalho. Desde o começo ali, quando eu migrei para Open, né, e aí pegando o cartão ali de profissional no Arnold, eu via, né, na mídia maromba muitos falando, pô, Nescau, não sei não, cara, não sei